Fala aí, gurizada, tudo bom com vocês? E as perguntas que eu mais ouvi desde o lançamento do Mavic Air 2 ele é melhor que o Mavic 2? Devo trocar o meu Mavic 2 por um Mavic Air 2? E essa dúvida ela é causada basicamente por 3 pontos que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Primeiro que o Mavic Air 2 ele foi lançado depois, então ele é um lançamento mais recente que o Mavic 2. Segundo, que o Mavic Air 2 vem equipado com alguns recursos impressionantes, como a câmera de 48 megapixels. E terceiro, porque o lançamento do Mavic Air 2 no Brasil foi um verdadeiro fiasco. Quer entender como que os dois modelos se saem frente a frente? Então vai lá buscar uma pipoca, senta aí no sofá que depois da vinheta eu vou explicar para vocês por que o Mavic Air 2 pode muito bem ser considerado um equipamento melhor que o todo-poderoso Mavic 2. Lembrando que a FlyPro está com o Mavic Air 2 em pré-venda e que durante esse período vai estar praticando os preços mais baixos permitidos pela DJI. Uma bela oportunidade para quem quer adquirir o seu. O link está na descrição. Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Não se esqueçam de conferir se o YouTube, por acaso, não desinscreveu vocês aqui do canal sem o seu consentimento. Se aconteceu, por favor, se inscrevam de novo. E se não aconteceu e tu nem era inscrito, aproveita aí para se inscrever também. Só para a gente ver o que acontece quando chega aí nos 100 mil inscritos. Feito? Então vamos lá. Fato. A DJI lançou um drone que, apesar de se encaixar entre o Mavic Mini e o Mavic 2, trouxe argumentos tão bons que deixaram muita gente confusa. Afinal de contas, apesar de se posicionar abaixo do Mavic 2, o Mavic Air 2 traz inovações que colocaram o Mavic 2 meio que no bolso, mas ele não ganha em tudo não. Então vamos começar falando das vantagens e depois a gente vai falar sobre as desvantagens do Mavic Air 2 em relação ao Mavic 2. Em primeiro lugar, pessoal, tem a questão do alcance, já que apesar de utilizar o mesmo OcuSync 2.0 do Mavic 2, a DJI conseguiu mexer uns pauzinhos ali que resultaram num ganho de 2 km. Então, enquanto o alcance do Mavic 2 é de até 8 km, o do Mavic Air 2 passou para 10 km. Sempre lembrando que isso não serve para que as pessoas possam voar cada vez mais longe, e sim para que possam voar com mais segurança. Se o drone consegue ir até 1 km, então quer dizer que se tu estiver voando a uns 500 metros, pode ser que tu tenha algum problema. Mas se o drone consegue ir até 10 km, tu muito provavelmente não vai ter problemas aí para voar em qualquer condição. Entender esse negócio, Não vai sair testando aí para ver se o drone vai 10 km mesmo, porque ou testa também, o drone é teu, não tem nada a ver com isso. Outra vantagem é o tempo de voo maior. O Mavic Air 2 é muito mais leve, são 570 gramas contra quase 1 kg do Mavic 2. Então, apesar de usar uma bateria de menor tensão e menor capacidade, ele ainda assim consegue se manter no ar por mais tempo que o Mavic 2. Os números oficiais da DJI dizem que o Mavic Air 2 é capaz de voar por até 34 minutos e que o Mavic 2 pode voar por até 31 minutos. Na prática, a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então, em testes reais que as pessoas estão fazendo aí no YouTube, a gente tem visto voos de cerca de 28 minutos no caso do Air 2 e não mais do que 25 minutos no caso do Mavic 2. Então a gente tem aí de fato um ganho real que pode ser a diferença entre voltar a casa com um drone ou sem ele, ou na melhor das hipóteses, tu conseguir terminar um trabalho ou fazer o voo que tu queria ou então interromper ele na metade. É um ganho legal. O Mavic Air 2 trouxe também um sistema de desvio de obstáculos aprimorado. O sensor dianteiro do Mavic Air 2 consegue enxergar com precisão até 22 metros contra 20 do Mavic 2, enquanto o traseiro do Mavic Air 2 alcança 23,6 metros contra 16 do Mavic 2. Além disso, o Mavic Air 2 estreou também o APAS 2.0, que é uma evolução do APAS do Mavic 2 e permite que o drone não apenas pare quando ele encontra um obstáculo, mas também seja capaz de traçar uma rota alternativa para desviar dele sem interferência do piloto. É um negócio meio mágico. Quem já usou no Mavic 2 sabe que é muito legal. Tu tá chegando perto de um obstáculo e o drone simplesmente faz o trabalho de desviar dele da melhor forma sem que tu tenha que te preocupar. Mas tem alguns aspectos relacionados a esse sistema que continuam sendo melhores no Mavic 2 e que eu vou falar mais adiante, lá na frente, quando eu estiver falando das desvantagens. Em quarto lugar, tem a câmera, pessoal, que é um dos elementos mais interessantes do Mavic Air 2
e eu inclusive estou preparando um vídeo falando só sobre ela, mas nesse momento aqui a gente já pode citar algumas vantagens em relação às câmeras do Mavic 2. Em primeiro lugar está o HDR, que consiste na captura de duas fotos com exposições diferentes que são então mescladas em uma única foto, capaz de mostrar os detalhes das partes escuras sem estourar e perder informações das partes claras. O recurso existe também no Mavic 2 Pro, mas não tem no Mavic 2 Zoom. Já a filmagem em 4K também é outro diferencial, e o Mavic 2, assim como outros modelos, já oferecem filmagem em 4K 24, 25 e 30 frames por segundo. Mas o Mavic Air 2 resgatou uma feature que tinha se perdido junto com o Phantom 4 Pro e trouxe de volta o 4K 60 frames por segundo, o que é ótimo quando é preciso desacelerar a imagem sem perder a fluidez. Em função disso aí, também é possível enumerar uma outra vantagem, que foi a taxa de bits de gravação de vídeo, que foi ampliada de 100 para 120 megabits por segundo, e isso pode resultar em imagens mais nítidas mesmo se gravadas com a mesma resolução. Ainda sobre a câmera, o Mavic Air 2 também é capaz de fazer o Hyperlapse em 8K, o que é diferente de dizer que ele é capaz de fazer vídeos em 8K, tá pessoal? Vamos deixar isso aí bem claro. É que no caso do Hyperlapse, a animação é composta de diversas fotos que depois são unidas e resultam ali no filmezinho de alguns segundos. E para finalizar as vantagens da câmera, a gente tem também, né, que a gente já mencionou, o sensor de 48 megapixels, que em teoria consegue entregar imagens com resolução bem maior em relação às câmeras da linha Mavic 2. Como eu falei, eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre essa câmera, mas eu já adianto para vocês que o ganho nesse aspecto ele não é tão grande assim. E agora sim, finalizando a lista de vantagens do Mavic Air 2 em relação ao Mavic 2, a gente tem, além do custo do drone, que é bem menor, né, custa $799 contra 1.348 do Mavic 2 Zoom e 1.599 do Mavic 2 Pro, tem também o custo unitário das baterias, que custam $149 no caso do Mavic 2, enquanto as do Mavic Air 2 estão saindo por $115. Parece que é pouco, o cara não vai comprar muitas, mas com esse dólar a 5 e pouco aí, vai ver quanto é que sai só essa diferença aí. Então agora, já que a gente já viu as vantagens, né, que são bem expressivas, diga-se de passagem, vamos ver quais são as desvantagens do Mavic Air 2 em relação ao Mavic 2. A primeira e mais perceptível, ela está na quantidade de sensores de obstáculos. O Mavic Air 2 vem apenas com sensores para frente, para trás e para baixo, enquanto que o Mavic 2 possui também na parte de cima e nas laterais. Apesar disso aí, eu, se fosse vocês, não me animaria tanto assim com essa diferença, já que os sensores laterais só funcionam em alguns modos de voo, por exemplo, Active Track, ponto de interesse, Quick Shot e no modo tripé. O resto do tempo eles ficam desligados ali, só ocupando peso mesmo. Além disso, a DJI fez questão de deixar bem claro, embora de forma mais discreta possível lá nas notinhas de rodapé, que a garantia do Mavic 2 não cobre danos ao drone caso eles ocorram enquanto o drone está andando de lado, mesmo que esteja voando nos modos de voo onde os sensores laterais deveriam estar funcionando. Quer dizer, eles colocam o sensor no drone, cobram por ele, dizem que ele vai ajudar vocês a desviar de obstáculos, mas não garante que funciona. Vai entender. Segundo, pessoal, apesar do Mavic Air 2 vir equipado com a versão mais moderna do sistema APAS e dos sensores enxergarem mais longe, por algum motivo os sensores de obstáculos são efetivos a uma velocidade de até 43 km por hora, enquanto que no Mavic 2 eles são efetivos a velocidades de até 50 km por hora. E de novo, pode parecer pouco, mas pode ser a diferença entre salvar o drone de uma colisão ou não. Terceiro ponto, pessoal, redundância de IMU e de bússola. A bússola eu acho que eu não preciso explicar o que é, né? Todos vocês já sabem. Já a IMU é um pouquinho mais complicada. Ela é composta por diversos sensores, como acelerômetro e giroscópio, e é responsável por, digamos assim, sentir os movimentos do drone. E uma coisa que incomodou muito as pessoas quando o Spark foi lançado era que ele não tinha nenhum tipo de redundância aí nessa parte. Tanto que quando o Mavic Air original, o Mavic Air 1, foi lançado, uma das primeiras perguntas do pessoal era se ele teria redundância de sensores para não recair nos mesmos problemas do Spark. E a resposta foi que sim, né? O Mavic Air 1 ele dispunha de redundância de IMU. Então qual foi a nossa surpresa então quando a gente viu que o Mavic Air 2 só contava com uma IMU e uma bússola? É claro que a tecnologia avança e a DJI pode ter encontrado uma forma de entregar a mesma confiabilidade sem depender de redundância, mas fato é que a linha Mavic 2 dispõe dessa redundância e com certeza deve ter motivos para isso.
Quarto item, pessoal, é fato que o rádio do Mavic Air 2 ficou mais ergonômico, já que finalmente o suporte para o celular passou para a parte de cima e agora também não é mais possível esquecer de estender as antenas antes de decolar, já que elas foram embutidas no suporte do celular e ao instalar ele no rádio, né, as antenas também já são posicionadas. Mas também é fato que apesar de ter evoluído em ergonomia, ele continua sem oferecer outro recurso do Mavic 2 que também não está ali por nada, que é o LCD com informações de telemetria. É claro que a gente já conta com todas as informações, como altitude, distância e bateria, entre muitas outras, na tela do celular. Mas, novamente, fica claro que quando se fala em confiabilidade, nada é tão efetivo como a boa e velha redundância. Se o aplicativo travar ou, sei lá, acabar a bateria do celular, ainda é possível utilizar as informações do LCD para subir até uma altitude segura e tentar trazer o drone de volta para casa com base na informação de distância. Com certeza é muito melhor do que nada. E por último, pessoal, antes de vocês começarem a comentar aí, né, reclamar por que eu tô colocando a câmera como uma vantagem do Mavic Air 2 sobre o Mavic 2, eu vou colocar ela aqui nas desvantagens também, já que o propósito do drone é fundamental para resolver aí essa aparente contradição. Em primeiro lugar, porque o que define o drone não é só a câmera. Se fosse assim, o melhor drone para todo mundo seria um Inspire 2 com uma câmera X7S, mas não é assim que funciona. A verdade é que para a grande maioria das pessoas é simplesmente impossível distinguir vídeos feitos com o Mavic Air 2 de vídeos feitos com o Mavic 2 Pro. Ainda assim, para usos onde a maior qualidade de imagem deve prevalecer, o Mavic 2 Pro ainda é uma opção melhor, muito embora, né? Se o objetivo for somente a qualidade de imagem, então o Phantom 4 Pro talvez seja uma opção melhor ainda por um preço semelhante. Mas se a ideia for escolher o drone em função do conjunto e não somente com base na qualidade da câmera, então sem sombra de dúvidas o Mavic Air 2 concorre diretamente com o Mavic 2 Pro e vai poupar um dinheirinho de muita gente que vai acabar encontrando no Mavic Air 2 um conjunto melhor que no Mini, por exemplo, mas por um preço bem mais em conta que o do Mavic 2. E vejam que nesse vídeo eu quase nem citei o Mavic 2 Zoom, já que é bem provável que dê para tirar belas ampliações de 12 megapixels de uma foto de 48 megapixels do Air 2. Mas isso aí já é assunto para o próximo vídeo. E por último, né, pessoal, e essa parte aqui eu nem roteirizei nem nada, ficou aí a questão do papelão que foi a apresentação do Mavic Air 2 aqui no Brasil. Às vezes eu tenho a impressão que a DJI ela se esquece que o Brasil é um mercado gigantesco aí para os drones dela e que uma boa parte dos clientes dela simplesmente não dominam o inglês. E eu até entendo que aqui no Brasil eles têm uma preferência por mandar os drones aí nos lançamentos para canais mais voltados para fotografia do que canais mais voltados para o drone em si. É uma política deles que só acontece aqui no Brasil, né? Já que lá fora eles mandam para vários canais de tecnologia, canais de drone, mas até aí tudo bem, dá para entender. O que não dá para entender é o fato de eles mandarem só um. E isso que é engraçado, porque no mercado externo eles distribuem os drones deles para youtubers como se fosse pipoca. Chega a beirar a falta de critério, porque são às vezes canais que fazem apresentações muito ruins e nem chegam a ter uma grande audiência, porque se tu tem um canal muito grande e o youtuber faz um trabalho mal feito, ainda assim ele tá mostrando o produto para muita gente, mas às vezes nem isso, às vezes são canais pequenos que fazem um trabalho mal feito e a cada novo lançamento eles continuam recebendo. Então se gera uma incoerência muito grande. Por que lá fora é tão fácil e aqui dentro é tão difícil? E isso acaba gerando confusões como essa que eu tô aqui tentando explicar nesse vídeo. Na ocasião do lançamento, só um youtuber recebeu esse drone, fez um unboxing nas coxas, me desculpem, vocês que assistiram sabem que de fato foi, não tenho nada contra ele, acompanho o canal dele, gosto de vários conteúdos que ele faz, mas nesse caso aí ele pecou. E o resultado disso foi que o mercado brasileiro inteiro ficou desprovido de informações sobre o Mavic Air 2, e aí pessoas que poderiam, por exemplo, hoje estar aproveitando a pré-venda lá da Fly Pro, que está vendendo o drone pelo preço mínimo permitido para a DJI, o cara não compra simplesmente porque a própria DJI não se encarregou de transmitir para ele informações suficientes. É realmente uma pena, né, pessoal? A minha geração, só pra você saber, eu tenho 42 anos, já tá meio acostumada aí com esse sentimento de vira-lata aí do brasileiro, né? De ser sempre o último, de ser deixado sempre pra depois, de parecer que não vale tanto quanto outros países. Mas seria muito legal se as empresas começassem a tratar a nova geração de uma forma um pouquinho mais respeitosa, né? E acho que ia ser legal pra todo mundo. Tá, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Essa DJI.